Bíblia em Filipenses capítulo 2, um texto bem conhecido, um cântico que Paulo, ele achou por colocar na sua carta, um cântico da igreja primitiva, que Paulo, ele coloca na sua carta, como uma profissão de fé, e que para nós é muito importante. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. A partir do verso de 6, do 6 a 9, amém? Ele diz assim, eu vou ler na NTLH, tá? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Também eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, na nova versão transformadora, que ela diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa encher o nosso coração com ela e possa transformar a nossa vida nessa manhã, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no segundo domingo do Advento, e nós lembramos aquilo que Jesus fez por nós. Ele se esvaziou da sua glória, como esse cântico que Paulo coloca aqui, nos diz, ele se esvaziou e habitou em nosso meio. E muito mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que Jesus abriu mão da sua glória. Ele abriu mão. Essa é a palavra que nós vemos aqui nesse texto. Jesus abriu mão de tudo o que era seu. E o Senhor Jesus nos faz um convite também como esse. Ele diz, se você não abrir mão da sua vida por causa dele, você não vai encontrar vida. Então, o convite de Jesus para nós é qual? Abrir mão. E eu pergunto para você, é fácil abrir mão das coisas? Hã? É fácil abrir mão? Quem é casado aqui? Aleluia, né? Dá um glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer assim, é fácil abrir mão? A gente não tem disso, não, eu estou certo e eu não abro mão. A gente não faz isso, não é? A gente abre mão facinho das coisas, é difícil abrir mão, não é? Quando eu era pequenininho, meus filhos eram pequenos, o Arthur sempre teve um coração generoso, liberal. Então, você tinha que cuidar dele, senão ele dava as coisas. Mas a Amandinha, ela era apegada às coisas. E a gente, às vezes, a Adriana, como mulher sábia, ela dizia assim, nós compramos um presente para vocês, então agora vocês vão abrir mão de um presente, de um brinquedo que vocês têm, para dar para alguém. Meu Deus, e aí? A dificuldade, ela tirava esse daqui, não, vai ser esse daqui. Dali a pouco, ela, não, acho que não é esse não, esse eu vou ficar.
pega esse daqui. E aí ficava uma semana para ela decidir qual é o brinquedo, né, que ela ia dar. E às vezes era bem difícil, com muito choro, né, e ranger de dentes, ela entregava o brinquedo. Por quê? Porque desde pequeno a gente aprende a se apegar às coisas, não é? Como o texto nos fala, Jesus nos ensina a não nos apegar ou não se aferrar naquilo que nós temos, mas Ele nos ensina a abrir mão daquilo que nós temos e que é nosso. E essa é a palavra que nós vemos nesse texto. Jesus abriu mão para nos ensinar também a abrir mão. E talvez nessa manhã, Deus está desafiando você a abrir mão de algumas coisas para que Ele possa te abençoar. Você está disposto a abrir mão para o Senhor, para aquilo que Ele tem para você? Você está disposto a abrir mão, como Jesus abriu? Não estou sentindo muita firmeza, não. Vamos orar, fecha o olho, vamos orar. Né? Você está vendo como é difícil abrir mão? Eu falei aqui do casamento, às vezes, aqui não, mas lá em Bandeirantes, às vezes a gente aconselhava casais, que você falava assim, pastor, nós ficamos uma semana sem conversar. E por que ficaram sem conversar? Porque ninguém queria dar o braço a torcer, que é a mesma coisa, né? Não quero abrir mão do meu direito. E eu gostaria de pensar em você, sobre essa perspectiva do Natal. Natal é o Deus que abriu mão da sua glória por mim e por você. Natal é o Deus que abriu mão da sua glória por mim e por você. Amém? Você sabia que Jesus fez isso? Ele abriu mão. Ele poderia dizer, não, eu sou Deus, eu não vou abrir mão. Mas Ele se esvaziou, né? E o termo aqui, para se esvaziar, é ekenosen. Ekenosen tem a ver com abrir mão, renunciar voluntariamente ao exercício pleno de seus privilégios. É seu direito, é seu privilégio, mas Jesus, Ele se esvaziou e Ele abriu mão. Sabe? E o que nós aprendemos com esse exemplo de Jesus no Natal? Ele abriu mão, se tornou servo, obediente, né? Como nós cantamos, um pequeno bebê. E é interessante que a Bíblia diz assim, que Jesus, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual a seres humanos. O que a palavra de Deus está dizendo é que Ele não se aferrou em ser igual a Deus, essa é a palavra. Jesus, Ele não se apegou, Ele não colocou na sua mão, ou não abriu mão de ser igual a Deus. Ele abriu mão disso, por mim e por você. Sabe, e muitas vezes, nós temos dificuldade de abrir mão das coisas por causa da comparação. Sabe, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3, olha qual foi a queda e onde foi a queda do ser humano. Diz a palavra no capítulo 3, verso 1, mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a tentação da serpente para a mulher? O ser igual a Deus.
sabe? E Jesus, ele veio agora, e a Bíblia diz que ele não se aferrou, ele não se apegou em ser igual a Deus, mas ele abriu mão. Ou seja, quando a gente não abre mão, a gente está fazendo como Eva, que queria ser igual a Deus. Mas quando a gente abre mão, a gente se parece com quem? Com Jesus. Amém? Você está entendendo? Sabe, o que aconteceu com Eva? Eva não queria, ela queria mais, ela não queria abrir mão. Eu quero ser mais, eu quero ter mais. E eu quero ser igual a Deus, como Deus. Essa foi a semente que a serpente colocou no coração de Eva. Ser igual a Deus. Agora, o que Jesus plantou no nosso coração é abrir mão, se esvaziar dos seus direitos, para poder se parecer com Ele, para a glória de Deus Pai. Sabe, a minha pergunta para você é, você está disposto a abrir mão, a não se comparar, porque Deus tem um plano para a sua vida. O primeiro homicídio, que também está em Gênesis capítulo 4, foi entre dois irmãos, Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício a Deus, e o Senhor o aceitou. Abel ofereceu o sacrifício a Deus e Deus o aceitou. Caim ofereceu o seu sacrifício e Deus não o aceitou. E o que nasce no coração de Caim? Inveja. Porque ele queria ser igual ao irmão. Não, o Senhor tem que fazer comigo o que o Senhor fez para o meu irmão. A gente não faz isso, né? Não tem os irmãos aí, não. O Senhor deu presente, eu quero igual. Não é? Os filhos, não é assim? Não, o Senhor deu 100 para ele, vai ter que dar 100 para mim. E às vezes a gente faz isso com Deus. Sabe o que Jesus nos ensina? Que ele não se apegou a isso. Mas ele entendeu que Deus tinha um plano perfeito para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não se compare com ninguém. O plano de Deus para você é para você, é para a sua vida. Você não tem que olhar do lado, você não tem que saber como Deus está tratando o irmão ou a pessoa que está do seu lado, porque o plano que Deus tem para a sua vida é perfeito. Pode não ser mais fácil, mas Deus é com você. E se você abrir mão, meu querido, e entender que Deus tem o melhor para a sua vida, Deus pode te abençoar. Amém? Então a primeira coisa, pare de comparar, de olhar do lado. O Senhor Jesus nos ensinou que nós não somos iguais. Ele aceitou o propósito que Deus tinha para a sua vida. Não inveje ninguém. Não inveje a unção de ninguém. Sabe? Porque Deus tem uma unção para derramar sobre a tua vida e o teu coração, que é só para você. O Senhor Jesus nos ensina então a não nos comparar. Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Agora, o Senhor, a Bíblia diz que Jesus abriu mão do seu direito. Ele é Deus, não é? Sim ou não? Jesus é Deus e Ele abriu mão da sua divindade para estar conosco. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Jesus abriu mão dos seus direitos, sabe? E nessa manhã, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos aprender a abrir mão do nosso direito. Você está disposto a abrir mão do seu direito? Porque para abençoar alguém, você vai precisar abrir mão do seu direito. Quem é pai de recém-nascido aí? Tem alguém? Pai de recém-nascido? Quem é pai de recém-nascido sabe que tem que abrir mão do sono, não é? Né? Você dormia antes, agora você não dorme mais. Para que o teu filho possa ser abençoado, você tem que abrir mão do seu direito. E como é difícil abrir mão do nosso direito. A palavra do Senhor nos fala sobre os servos que foram o servo que foi prestar conta com seu senhor, lá em Mateus 18. Em Mateus 18, ele vai dizer sobre o servo incompassivo. Lembra dessa parábola?
que tinha um servo que devia 10.000 talentos para o seu senhor, para o rei. E o rei chama ele para prestar contas. Eu fiz os cálculos aqui, segundo o matemático Oswald de Souza, lembra dele? Não sei nem se está vivo. O valor que daria hoje era de 2 bilhões. Alguém tem 2 bilhões na conta? Reparte com a gente aí, né? Ninguém tem 2 bilhões na conta. É um valor impagável. Só que a Bíblia diz que o rei falou o que para esse servo? Olha, eu vou te perdoar, vai em paz, não é? Eu te perdoo. E o rei perdoou essa dívida dele. Ele sai da frente do rei e ele vai para onde? Ele vai cobrar um rapaz ou um devedor que devia para ele 100 denários. Mais ou menos daria 5.000 reais hoje. Ou seja, Deus perdoa, o rei perdoa para ele uma dívida de 2 bilhões e ele não conseguia abrir mão de uma dívida de 5.000 reais. Sabe, às vezes é isso que acontece conosco. A gente não abre mão do nosso direito. Eu sempre dou o exemplo aqui daquela nota promissória. Não sei se você já viu aquele cheque que alguém coloca no vidro da rodoviária, que está ali, ele sabe que não vai ser descontado, que não tem mais jeito, está amarelado, já venceu o prazo, mas ele coloca lá para dizer assim: eu não perdoo essa pessoa que me deu calote. Eu não abro mão do meu direito, eu não vou receber mais, mas eu também não abro mão. No meu coração, eu não abro mão dessa dívida. Amém? Então, quantas vezes, meu querido, nós estamos como esse servo incompassível, de não perdoar, ou de não abrir mão daquilo que é nosso, como família, como casal, como amigos. Às vezes, nós estamos rompidos porque a gente não quer abrir mão do nosso direito. É seu direito, mas Jesus deu exemplo para nós de que Ele abriu mão do seu direito para que eu e você pudesse sermos abençoados. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Filipenses, no mesmo livro, ele diz assim, Filipenses 3, no verso 7. Mas o que era para mim lucro, era lucro, né? Em outra versão, né, NVT, pensava que essas coisas eram valiosas, preciosas para mim, mas eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, meu querido irmão, a gente precisa aprender como Paulo, com Jesus, abrir mão do nosso direito. Se você quer ser um canal de bênção de Deus, você não pode se aferrar ao seu direito, mas dizer: Senhor amado, eu estou disposto de abrir mão para ser um canal de bênção. Eu abri mão do meu direito, daquilo que é meu. Sabe, alguém pisou no teu calo, alguém falou de você, mas eu abro mão do meu direito, porque Jesus me ensinou a abrir mão das minhas coisas, por amor do Evangelho. Sabe, abrir mão é assumir o papel mais difícil. Anote aí, abrir mão é assumir a parte mais difícil do negócio. Jesus abriu mão para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele se tornou servo. Sabe, para que alguém seja abençoado, alguém tem que fazer a parte mais difícil. 2 Coríntios 8, 9. O que diz a palavra para mim e para você? Olha o que Jesus fez. O apóstolo Paulo escreve sobre Jesus.
Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus Cristo era rico, amém? Quem é rico aqui? Eu não sou, não posso levantar um. Quem é rico? Ele diz assim a palavra, Jesus, ele era rico, amém? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus a riqueza do Senhor, né? Ele era rico, mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele se fez pobre por amor de vocês, certo? 2 Coríntios 8:9, é isso? 9, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês. Jesus Cristo abriu mão da sua riqueza por mim e por você, amém? Você está disposto a abrir mão da sua riqueza por alguém? Abrir mão do seu direito, das suas coisas por alguém. É isso que Jesus nos ensina. Ele se fez pobre, ele era rico, mas ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Sabe, meu querido, tem pessoas esperando você se colocar na brecha, para ser um canal de bênção na vida de alguém. Sabe, alguém que não tem nada, não tem uma palavra. Olha, às vezes alguém que nunca teve uma palavra de bênção na sua vida. Mas você pode ser esse canal. De abrir mão daquilo que é seu para abençoar essa pessoa. Talvez, meu querido, eu não sei sobre alguns presentes, mas talvez algumas crianças aqui não receberam um presente como esse. Mas alguém abriu mão para que alguém pudesse ser abençoado. Sabe, assim é na nossa vida. Jesus nos ensina que eu preciso abrir mão para que eu possa ser um canal de bênção. Amém? Vou perguntar mais uma vez, você está disposto a abrir mão? Amém? Meu querido, eu preciso abrir mão das minhas coisas para que Deus possa colocar coisas novas nas minhas mãos. Jesus só pode colocar coisa nova nas suas mãos quando você abrir mão daquilo que você tem. Por que Jesus entrou no barco de Pedro? Você já parou para pensar por que Jesus entrou no barco de Pedro? Porque ele estava cheio de peixe? Foi por isso que Jesus entrou no barco de Pedro? Por que ele pôde entrar no barco de Pedro? Porque estava vazio. Ele não tinha pescado nada. Muitas vezes, se o nosso barco está cheio, Jesus não dá para entrar. Mas quando ele está vazio, a gente diz, entra Jesus, porque a coisa está feia, não é assim? Entra Jesus, porque eu estou precisando. Sabe, às vezes o nosso barco tem que ficar vazio. Às vezes, meu querido, você tem que abrir mão das suas coisas, para que Jesus possa derramar coisas novas sobre você. Sabe, Mateus 13 conta a história, ou a parábola das pérolas, da pérola de maior valor. Lá no capítulo 13, verso 45, a palavra do Senhor diz assim, outra assim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Para que eu possa adquirir a pérola de maior valor, que é Jesus, eu preciso fazer o quê? Abrir mão de tudo. Ah, não, Senhor, mas tudo também, aí é muito difícil. Ele está dizendo que esse homem, ele olhou aquela pérola, e ele diz, essa pérola é a pérola da minha vida. E eu abro mão de tudo por ela. Eu abro mão de tudo que eu possa ter ou ganhar por ela. Sabe, meu querido, o que Jesus nos ensina no Natal, com essa palavra, é que Ele abriu mão por mim e por você, amém? Ele abriu mão das suas coisas, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos enriquecidos, amém? A minha pergunta é, meu querido, quantos de nós estamos segurando um punhadinho de coisa nas mãos? E a gente acha que isso é muito.
E Deus está falando assim: eu posso colocar muito mais na sua vida, se você abrir mão das suas coisas. Talvez Deus não possa te abençoar ainda, porque você não abriu mão como Jesus. Você não aprendeu como Jesus abriu mão das suas coisas. Eu gosto muito da história que o bispo conta, do menininho que foi visitar o seu amigo, junto com seu pai. E o menino pequenininho foi visitar o amigo do pai. E na casa, quando eles entraram na casa do amigo, o menininho, o olho dele brilhou, porque ele viu uma bombonière lá, cheia de bala, né, no meio da sala. E aí, o menino ficou olhando para aquele lugar, né, aquele bombonière cheio de bala, com vontade de comer bala, né? Mas o homem olhou e viu que ele estava assim olhando, não tirava os olhos dali. Aí o homem falou assim: não, filho, pode ir lá e pegar a bala. Pode abrir o pote e pegar a bala o quanto você quiser. E o menino ficou quietinho ali no lugar dele, não pegou nada. O pai falou: filho, pega, o homem está oferecendo para você. E o menino ficou lá. Aí o pai falou assim: ó, vai lá, ele está oferecendo, filho, vai, pega. O menininho ficou quietinho. O homem estranhou, então ele pegou assim com as suas mãos, 2 mãos, pegou aquele punhado de bala e colocou no colo do menino. O menino ficou todo feliz, né? Colocou assim, igual a gente fazia uma conchinha com a camisa, né? E saiu todo feliz, comendo bala. Aí, no meio do caminho, o pai falou assim: filho, o homem ofereceu, é feio a gente não pegar. Por que você não pegou, filho? O filho olhou para o pai e falou assim: porque as mãos dele eram maiores que as minhas, pai. As mãos dele eram maiores que as minhas. Sabe, meu querido, a mão de Deus é maior que a sua. Se você quiser pegar as suas coisas, você vai ter muito pouco. Mas se você deixar Ele pegar, Ele colocar as mãos dEle nas suas mãos, você vai ter tudo aquilo que Ele sonhou para você. Sabe, a palavra de Deus, antes de falar com você, para eu trazer aqui, Deus falou comigo: o que eu preciso abrir mão nessa manhã? Eu quero convidar você a se colocar em pé, e a gente orar e pedir para o Senhor: Senhor, me ensina, como Jesus, que através do Natal, Ele se esvaziou, Ele abriu mão daquilo que Ele tinha direito, para que nós pudéssemos ser abençoados. E nessa manhã, talvez, meu querido, você precisa abrir mão de coisas que você tem, que é seu direito, para que Deus possa te usar, para que você seja um canal de Deus na vida da sua família, dos seus amigos, talvez do seu esposo, da sua esposa. A minha pergunta é: você está disposta a abrir mão? Sabe, Deus quer usar você. Deus quer derramar bênção nas suas mãos, mas para isso você tem que esvaziar as suas. Como Ele fez, Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. E talvez nessa manhã, Deus e o Espírito Santo está te confrontando, dizendo: você precisa abrir mão. Você precisa quebrar o teu orgulho e deixar que eu possa encher as suas mãos com as minhas coisas nessa manhã. Há uma canção que nos fala sobre essa verdade. Abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se
como filho, obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua, oh Jesus, Ele é o Senhor. Eu quero nessa hora abrir o altar. Se essa palavra é para você, meu querido, e há um posicionamento na tua vida que Deus está tocando no teu coração, que Deus está desafiando nessa manhã, eu quero abrir o altar para que você possa vir e você possa dizer: Senhor, eu entendo que essa palavra é para mim, eu abro mão para receber o novo do Senhor. Eu abro mão do meu direito, eu abro mão, Senhor Jesus, da minha vontade, para que eu possa receber do Senhor aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu abro mão. Se você quer fazer essa oração, venha no altar. Rapidamente, não olhe do lado para ver se alguém vai, mas se Deus está falando com você, diga: Senhor, eu abro mão. Eu entendo, Deus, que essa palavra é para mim, eu me posiciono, porque eu quero receber das tuas mãos dessa manhã. Eu quero receber das tuas mãos tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu abro mão, porque eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida. Você pode vir no altar, há espaço, há lugar no altar, e você vai falar com Deus. Ninguém vai até você, mas você vai falar com Deus nessa manhã. Aleluia, Jesus. Quantos irmãos estão aqui? Que você possa estar orando no seu lugar, colocando a sua vida no altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Vem nesse lugar, Deus. Vem nesse altar, Deus, e visita os corações. Vem nesse altar, Deus, e renova os corações. Ah, Deus, nós podemos abrir mão, porque o Senhor nos ensinou. Podemos abrir mão, porque o Senhor abriu primeiro. O Senhor fez a obra, o Senhor nos deu o exemplo, e nós não nos aferramos a isso. Nós sabemos que o Senhor tem coisa nova, o Senhor tem bênção, o Senhor tem vida para derramar sobre o nosso coração. Aleluia, Jesus. Vem nesse lugar, Pai. Vem nesse lugar. Quero convidar o pastor Paulo para vir orar. Você coloque a mão no seu coração, se você pode. Nós vamos orar pedindo: Deus, derrama das tuas mãos sobre as nossas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, derrama, Jesus. Aleluia. Pai, nós clamamos tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão se derramando, Senhor, diante de ti. E assim como o Senhor abriu mão da sua glória em resgate das nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que os teus planos para a sua igreja são planos maiores, que nós mesmos, ó Deus, não conhecemos. Mas nós pedimos nessa hora que haja, ó Deus,
um renovo espiritual. Renova, Senhor, a tua graça, o teu amor, a paixão, Senhor, a chama do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre aqueles que te buscam e que te procuram, ó Pai. Oh, Deus. Derrama, ó Deus, a tua graça, Senhor, e faz novamente, ó Senhor, aquela chama, aquele fervor espiritual dentro dos nossos corações, e que possamos mais uma vez experimentar, ó Deus, a manifestação da tua presença na sua igreja, na vida de cada irmão e de cada irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode dar um abraço no seu irmão, declarar a bênção de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Vamos bater palma. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.